Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí mais essa semana, né, de aula? Como vocês sabem, meu nome é Keila Batista, sou professora de História e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a economia, né, do Brasil, principalmente, pessoal, nos primeiros anos, né, do Brasil, no período da colonização, no Brasil Império e também nessa mudança aí que a gente vai tendo devagarzinho aí para a industrialização, né? Então, o nosso assunto de hoje são os ciclos econômicos do Brasil, né? Esses produtos aí que foram carro-chefes da economia brasileira durante certo período. E para começar, nós vamos discutir aí sobre o pau-brasil, né? Essa primeira matéria-prima que o Brasil, então, vai oferecer aí para os portugueses, né? Porque a gente sabe que com a colonização inicialmente, Portugal não achou no Brasil de imediato, né? Questões como ouro, prata, né, pedras preciosas, então a gente tem aí o pau-brasil, né? Então esse pau-brasil ele foi cultivado, né, de 1500 a 1530, né, esse ciclo, e aí ele foi então o primeiro, né, a despontar aí desde a chegada dos portugueses, né? Na época então, né, eles buscavam, como eu disse, esses metais preciosos, mas não encontraram. No entanto, começaram a perceber a importância dessa planta nativa, né, da Mata Atlântica, utilizada então para o tingimento de tecidos, que tinha grande valor no mercado europeu, né? Então a gente vai ter aí esse produto econômico, né, nesse início da nossa história. E a gente tem aí o escambo, né, o trabalho dos indígenas, a troca, que era feita aí por conta de recolher, né, essa mata nativa, essa árvore, na verdade, né, que ficava aí no nosso território, ok? E aí depois a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, né? Ele vai ser o segundo ciclo econômico, desenvolvido então aí também no Brasil Imperial, né? Era um produto valorizado no mercado europeu também aí, né, o açúcar, né, por conta de deixar as bebidas mais agradáveis, então o açúcar tem um grande valor no mercado internacional, né? E também os portugueses eles já plantavam a cana-de-açúcar em outros locais, então já conheciam, né, essas técnicas e ficou muito mais fácil trazer então para o Brasil, né? Nesse período então a gente tem a utilização da mão de obra escrava, né, africana, né, por conta da escravidão, né? Postos que os índios aí então eles, por diversas questões como doenças, né, os índios eles começam a fugir, também eles são apadrinhados pela Igreja Católica, né, e o índio também ele conhecia mais o território, era mais difícil, né, do português encontrar um índio fugitivo do que, um indígena fugitivo do que, então, um escravizado, né. E foi assim que começou o tráfico negreiro, né, e o transporte, então, desses africanos. E aí, o açúcar, como eu disse, foi o principal produto desse período. Claro que existem outras questões, como a agricultura, né, questões de animais, né, a pecuária, mas a gente tem aí a cana-de-açúcar como principal, tá bom? E aí a gente tem o ciclo do ouro também, que aí então, né, até que fim os portugueses começam, né, eles começam a encontrar o que eles de fato queriam desde o começo da colonização, né? Aí a gente tem esse ciclo, ou mineração, período conhecido como mineração no final do século XVII, né? Quando eles encontram essas jazidas desse mineral, sobretudo aí na região de Minas Gerais, que vai ter o seu apogeu aí no século XVIII, né? Além também, né, foram encontrados essas jazidas em outros estados, como Goiás e Mato Grosso. Trata-se, então, de um período aí da auge da economia colonial, né? Porque a gente tem agora o ouro, né? Então a gente vai ter um boom, né, na economia, o açúcar está sofrendo, então, uma concorrência mundial, né, que passa a desvalorizar o açúcar brasileiro, então a gente vai ter esse boom da mineração, né, que vai fazer com que a região de Minas Gerais receba muitas pessoas, né, a corrida aí pelo ouro. A gente vai ter também aí Portugal, né, com duros impostos, visto que a maior parte desse ouro ele ia para Portugal, né? Então a gente vai ter essa questão bem complicada, né? E esse ciclo do ouro ele termina em fins do século XVIII, né? Pelo esgotamento dessas minas no país. Aí, como eu disse para vocês, a população de Minas Gerais ela vai ficar muito satisfeita, né, por conta da maior parte do ouro ir para Portugal. Então, a gente tem aí a Inconfidência Mineira que acontece nesse período, em 1792,
como um dos movimentos importantes, né, aí nesse ciclo do ouro, e que traz essa ideia de libertação da colônia, tá? A libertação aí da metrópole. E aí, pessoal, a gente vai ter o ciclo do café. Esse café que também vai ser chamado de ouro negro, né, um dos principais aí produtos da exportação brasileira, ele vai render muito para o Brasil, né, que esse ciclo ele acontece em meados do século XVIII e esse período se estende então até o século XIX. O Oeste Paulista e a região do Vale do Paraíba são os principais locais no Brasil aí, né, por conta do solo favorável, essa terra roxa. E esse período econômico ele tem início com o declínio das exportações também aí da cana-de-açúcar, né? Ainda a gente tem aí o trabalho escravo sendo utilizado na lavoura de café, mas a gente tem também aí os imigrantes que começam a chegar no Brasil, sobretudo aí os italianos, né? Que chegam para trabalhar nessa monocultura, né? Apenas o cultivo do café. E ao final do século XIX, o Brasil chegou então a exportar mais de 50% do produto para o consumo mundial, né? O Brasil se torna aí um grande exportador de café, e depois a gente vai ter a crise do café, mas aí dentro da história do Brasil a gente vai percebendo um pouquinho melhor sobre esse produto, tá, pessoal? A gente tem também aí na história do Brasil, né, a borracha, né? Que vai dialogar aqui com a nossa região da Amazônia, o nosso estado do Acre também. Por conta disso, a gente tem o povoamento, então, da nossa região. Nesse período, o látex foi o principal produto aí, então, de exportação que era utilizado, né, para a produção então, dessa borracha. Esse ciclo econômico foi desenvolvido na região norte do país, principalmente nas cidades de Manaus, Porto Velho, né, de Rondônia e Belém do Pará, cidades aí que vão ser os grandes centros, né, da borracha e da região norte, e abrangeu o período entre os anos de 1890 e 1920, sendo dividida, então, esses ciclos, né, como se conhece, ciclos da borracha, em duas fases, de 1879 a 1912, que é o primeiro ciclo, quando as pessoas vêm para cá por conta da Revolução Industrial, né, invenção das rodas, a utilização da borracha para a indústria dos pneus, né, a borracha se torna muito procurada por conta dos adventos aí da Revolução, né, industrial, da indústria, e no segundo ciclo, aí, em 1942 e 1945, por conta, então, da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Malásia, né, os seringais que forneciam essa matéria-prima para o mundo por conta do ataque do Japão, né, são destruídos, então os Estados Unidos olham novamente para a Amazônia. Então a gente tem esses dois períodos, tá bom, pessoal? E aí só uma tabelinha para a gente ver, né, a questão da exportação da borracha, né, principalmente aí a nossa região, como ela vai crescendo e depois também quando termina a guerra, no caso do segundo ciclo, né, ela vai caindo, essa exportação desse produto, a ponto, né, dos soldados da borracha no nosso estado serem esquecidos na floresta depois que acaba a guerra, né? Então a gente vê um declínio bem triste que envolve também as questões aí humanas, tá bom, pessoal? E sociais, tá? Aí a gente tem só um gráficozinho aí sobre, né, a história do Brasil e os ciclos econômicos, os produtos. A gente tem o período colonial, imperial, a velha república, né, e a nova república, que começa em 1930. E aí, né, o ciclo do pau-brasil, século XVI, o ciclo da cana-de-açúcar, do século XVI ao XVIII, o ciclo da mineração, de 1709 a 1789, o da borracha, né, de 1866 a 1913, e o ciclo do café de 1800 a 1930, tá, pessoal? Porque depois do ciclo do café, a gente já vai ter a industrialização, a modernização no país, a gente vai ter já, então, as primeiras indústrias, né, principalmente aí no estado de São Paulo. E só para a gente ter uma comparação aqui com relação à mão de obra, né, visto que o século a gente já viu no slide passado. Mas no pau-brasil a gente tem aí o escambo com os indígenas, né, que é uma troca. Alguns historiadores dizem que não pode falar de escravidão, porque se tem alguma coisa em troca, não é escravo, né? Então a gente chama de troca de escambo com os indígenas. Cana-de-açúcar, aí sim a gente tem um trabalho de africanos escravizados. No ouro a gente tem um trabalho escravo de indígenas e africanos e livres também, que trabalho de homens brancos livres. E no café a gente tem um trabalho escravo também, de africanos, né? E também a gente vai vindo aí com esses imigrantes aí com o trabalho livre, mas que os imigrantes também questionavam muito dessa condições, né, de trabalhos aí.
Então vamos para o nosso exercitando, pessoal, vamos lá. A expansão da economia do café para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande migração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil como a. O fortalecimento da economia de subsistência e a manutenção da escravidão. B. A diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização. C. A divisão dos latifúndios no Vale do Paraíba e a crise da economia paulista. D. O fim da república oligárquica e o crescimento do movimento camponês. E E. A adoção do sufrágio universal nas eleições federais e a centralização do poder. Pessoal, então, qual será aí a nossa alternativa correta? Temos, a B, a diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização, E aí com isso também vem a industrialização, a modernização, muitas questões aí para a história do nosso país, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!